Manuel Ferreira, o que é uma boa conversa? Uma boa conversa é uma oportunidade para a gente rever alguns acontecimentos, algumas iniciativas e claro que uma conversa nunca é só de uma pessoa, tem que ter no mínimo duas pessoas. Eu tenho, felizmente, algumas boas conversas por aí fora. Manuel Ferreira, 78 anos, nasceu em Fermentões e aí sempre viveu. Estudou no Seminário de Braga. Desde 1963, se esta data estará correta, que desenvolve uma intensa atividade associativa, foi fundador do Centro Cultural e Recreativo de Fermentões e também é fundador da Casa do Povo de Fermentões. Entre 1971 e o final de 1974 foi presidente da Junta de Freguesia de Fermentões. Foi deputado municipal, eleito na primeira Assembleia Municipal Democrática, a partir de 1977. Foi vereador da Câmara Municipal entre 1980 e 1983. Depois, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, entre 1983 e 85. Foi vice-governador civil de Braga, entre 2000 e 2001. E eu poderia continuar por aqui a desfilar aqui um conjunto de atividades, realizações que teve, mas eu gostava de destacar uma delas apenas, Manuel Ferreira. Deve-se ao Manuel Ferreira o nascimento em Guimarães das regis cooperativas, do movimento cooperativo. O Manuel Ferreira teve fortes responsabilidades nisso, não teve? Pois, é verdade. Não podemos esquecer que uma boa parte da minha vida, 7 anos, foram no Seminário de Braga. E o seminário, nessa altura, ensinou-me a preocupar-me com tudo. E com as comunidades, e com a comunidade. Quando eu fui presidente da Câmara de Guimarães, tivemos ali uma oportunidade que foi, na Vila das Taipas, a apresentação do plano estratégico da Vila das Taipas, feitos por uma empresa de arquitetura, que eu agora não me recordo o nome dos arquitetos, mas no tempo em que o arquiteto Nuno Portas era nosso consultor na Câmara de Guimarães. E um dia fizemos a apresentação do plano de urbanização, desse plano de urbanização das Taipas, na então sede da Junta de Freguesia, talvez ali por 1983, agora não posso precisar bem a data, e foi a primeira vez que se fez uma reunião da Câmara fora da sede do município, foi lá na Vila das Taipas. E aquilo para nós foi realmente importante. Eu até queria fazer mais vezes, mas o arquiteto Nuno Portas disse-me: isso é preciso ter algum cuidado para não vandalizar isso. Bem, fizemos essa aprovação do plano das Taipas e depois decidimos pôr durante 15 dias o plano em apreciação pela população da Vila das Taipas. E isso foi feito num salão na escola, que é hoje a EB 1, 2, 3 da Vila das Taipas. Naquela sessão de apresentação, um dia à noite, apareceram mais de 100 pessoas. Eu, quando vi tanta gente, fiquei assim um bocado a olhar o que é que vai sair daqui. E pronto, isto ao fim de 15 dias que as pessoas tiveram de apreciar o plano estratégico, bem, a dada altura os arquitetos lá fizeram a apresentação, depois passou-se a palavra ao público e a primeira pergunta é, logo, porquê é que no meu terreno não se pode construir se se constrói no outro em frente? Se pode construir no outro em frente. Parece que estou a ver o senhor, já morreu há pouco tempo, mas morreu, e eu a pensar comigo, esta resposta não é para mim, é para os arquitetos, eles é que têm que responder.
A dada altura, a seguir, há uma outra pessoa que pergunta também porque no meu terreno não se pode construir em tal parte e coisa e tal. Eu também não é para mim. A terceira pergunta é: porquê é que as termas estão fechadas? Diz o arquiteto Nuno Portas: esta já é para ti. É. A quarta pergunta, a quarta pessoa que se levanta é: porquê é que as termas estão fechadas? A quinta pergunta: porquê é que as termas estão fechadas? E ao fim de quê? De 15 perguntas era só as termas. Porquê é que as termas estão fechadas? Eu acho que não vale a pena fazer mais perguntas, portanto eu tenho que responder agora a isto. Assim, bem, dei a palavra aos arquitetos lá da equipa para explicar porque é que naqueles terrenos não se podia construir. E eles lá explicaram, claro que não agradou às duas pessoas, o que é compreensível, e depois tocou-me a mim responder porque é que as termas estavam fechadas. E eu digo assim: olha, as termas estão fechadas porque foram fechadas aqui há anos, então já não é de agora. Elas estão fechadas há mais de 10 anos, ou à volta de 10 anos, mais ou menos. Mas as perguntas que me estão aqui a fazer, eu já compreendi qual é o alcance, quer dizer, é a preocupação da reabertura das termas das Taipas. E digo assim: olha, eu não tenho neste momento explicação nenhuma, não sei o que é de responder, mas só há uma coisa que eu sei dizer, é que a partir de amanhã não vou descansar um dia enquanto não encontrar uma solução para a reabertura das termas das Taipas. Claro que ele meteu palmas, e diz o arquiteto Nuno Portas assim: estás bem tramado agora? Digo assim: pois estou. Bem, no dia seguinte, na Câmara, quando cheguei à Câmara, pedi o processo, para ver como é que tinha acontecido aquilo das termas estarem fechadas. E porquê é que as termas estiveram fechadas? Eu estou a gastar um bocadinho de tempo porque isto tem a ver com a Régia Cooperativa, não é? Portanto, eu fui perceber que durante o pós-25 de Abril, com os retornados, a vinda dos retornados, aquilo que era o hotel das Termas das Taipas só recebeu retornados. E como só recebeu retornados, aquilo esteve fechado. Ao turismo e as termas fecharam. Com as chuvas, que entretanto houve ali um período de chuvas torrenciais, aquilo ficou tudo inundado e, portanto, não dava lucro e as termas estiveram fechadas por causa disso, não é? Portanto, foi aquilo que eu percebi. Pronto, estudei o processo, estudei tudo, aquilo tudo, para eu estar bem inserido e conheço ainda hoje, conheço a história quase que ao pormenor. Só há uma pessoa que sabe melhor do que eu, que é o professor António José Oliveira. Sabe melhor porque ele é historiador, mas não viveu estes assuntos. E então eu vejo aquilo e digo assim: quando eu tinha assim um perfeito conhecimento daquela história toda, o que é que eu fiz? Telefonei ao doutor Gomes Alves, João Gomes Alves, que era o advogado síndico da Câmara, e disse: doutor, eu queria falar consigo, olha, mas digo-lhe já qual é o assunto. O assunto é as termas das Taipas, porque ontem aconteceu isto assim, e, portanto, eu tenho que ter uma solução para aquilo. E diz-me ele assim: aquilo é fácil de resolver. Eu assim: é fácil de resolver? Então porquê é que não está resolvido? Diz ele: por telefone não digo, mas marcamos uma conversa e coisa. Ele foi acompanhando aquilo, porque ele, como advogado síndico da Câmara, foi acompanhando aquele processo todo. Quer dizer, ele sabia o que eu não sabia, não é? E assim foi, marcamos um encontro e eu digo-lhe assim: olha, doutor, então como é que se pode resolver aquilo? Diz ele: olha, aquilo é um arrendamento. Digo assim: isso eu já sei. Quer dizer, a Câmara é que é concessionária. E a Câmara, em 1900 e qualquer coisa, agora também não posso precisar a data, fez um contrato de arrendamento com um senhor das Taipas. E esse senhor das Taipas, depois, passado anos, criou a empresa termal das Taipas, a Câmara aprovou isso e então essa empresa termal das Taipas é que pegou naquilo tudo. E, portanto, como as termas estão fechadas, o arrendamento desfez. Portanto, a Câmara, se quiser, toma conta daquilo.
Digo assim, mas se isso é tão fácil, porque é que não se já fez isso há mais tempo? Diz, isso eu não sei, diz-me o doutor Gomes Alves. Digo assim, bem, eu já estou a perceber, quer dizer, a Câmara ou arranja um novo arrendatário, com um novo arrendamento, ou então a Câmara tem que tomar conta daquilo. Fizemos alguns contactos com empresários para ver se alguém queria tomar conta daquilo. Ninguém queria, porque estávamos a falar de 1983, portanto tinham passado 9 anos depois da Revolução de 25 de Abril, os bancos era tudo nacionalizado, era mais não sei o que, tudo, havia uma série de problemas, e eu digo assim, temos que arranjar nós uma solução para aquilo. Eu todos os dias lia naquela altura o Diário da República. Fazia parte das minhas obrigações, todos os dias ler o Diário da República. E um dia desses, que eu estava com essa preocupação, que solução é que a gente vai ter para aquilo, não é? E vejo no Diário da República que o Governo, na altura, não sei agora dizer em que ano, não posso precisar, mas é naquela altura, criou uma lei, um decreto-lei que aprovava a oportunidade de se criar regis cooperativas. Eu fui ver o que era isso de uma regi cooperativa. Eu sabia o que era uma cooperativa, mas regis cooperativas não sabia. Era uma figura nova. E lembrei-me que tinha visto em notícias que em Londres havia uma regi cooperativa, que era a empresa que explorava o metropolitano de Londres, e em França havia uma regi cooperativa que era a Régie Renault. Isso chamou-me a atenção, eu digo assim, Régie Renault e Régie Metropolitano, vamos lá ver. E, portanto, li aquilo tudo e aquilo encaixava perfeitamente. Digo assim, só temos uma chance, já que não há ninguém que queira ser o novo arrendatário das Termas das Taipas, a proposta minha é para a Câmara aprovar a criação de uma regi cooperativa em que um dos membros da cooperativa e maioritário é a Câmara, porque é que mete dinheiro. Tem que ser sempre. Pronto, que mete dinheiro. E depois, quem quisesse, porque uma regi cooperativa tem que ter uma entidade pública, utentes dos bens e serviços e uma ou mais que uma cooperativa. E eu digo assim, bem, utentes dos bens e serviços é fácil, que são todas aquelas pessoas que andaram a dizer que queriam recuperar aquilo, têm que ser membros da cooperativa. E então, consegui na altura convencer o Presidente da Junta, acho que era o Costa e Silva, aquele Costa e Silva que foi professor aqui na escola aqui de Fermentões. O Costa e Silva, acho que havia mais umas pessoas lá da Vila das Taipas que, entretanto, estavam entusiasmados também em arranjar uma solução e pronto, e avançamos para a criação de uma regi cooperativa. Na altura, com o apoio do Abílio Menezes, que tinha sido funcionário da Câmara e também se envolveu, do Manel Marques, que era o gerente da Caixa Geral de Depósitos, e outras pessoas. Foi assim que apareceu a primeira regi cooperativa. A Taipas Turitermas é a primeira. Como aquilo deu certo, quer dizer, a ideia que eu tinha é que a Câmara deixou aprovar aquilo porque não acreditava que aquilo fosse para a frente. A ideia que eu tinha. E a seguir, quando eu fui Presidente da Câmara, quem foi Presidente da Câmara foi o António Xavier. E, portanto, o António Xavier teve que arranjar uma solução, porque nós tínhamos criado a regi cooperativa e o António Xavier arranjou uma solução. Digo assim, o Manuel Ferreira é o Presidente da regi cooperativa. Eu digo assim, claro que se me nomearem eu vou ser. E fui. E correu bem. E como correu bem, a seguir toda a gente queria regis cooperativas. É a regi cooperativa para a oficina, é a regi cooperativa para tempo livre, é a regi cooperativa depois para a fraterna, e aí avançou. E aquilo, toda a gente apoiou a regi cooperativa. E correu-nos bem. E sabe porquê? Porque estávamos em 1986, 87.
Portugal tinha aderido à União Europeia naquela altura e, portanto, o primeiro projeto de Guimarães que foi aprovado pela União Europeia, pelo FEDER antigo, foi para a recuperação do edifício das termas. A seguir, com o apoio do Fundo de Turismo, criámos mais uma piscina. Quer dizer, porque a Régia Cooperativa tomou conta das termas e tomou conta daquilo tudo que era o património do turismo da Vila das Taipas, que era a Junta de Turismo, que entretanto tinha sido extinta. A Junta de Turismo, o Governo extinguiu as Juntas de Turismo e aquilo sobrou tudo para a Câmara. E assim foi. É assim que aparece a primeira Régia Cooperativa. Manuel Ferreira, nestes tempos de memórias que estamos aqui a evocar, nós estamos a gravar esta conversa no Museu de Agricultura de Fermentões, que está instalado na antiga escola primária. Foi aqui que eu fiz a minha escola primária. E era precisamente aí que o desafiava agora. É capaz de regressar assim 70 e alguns anos atrás? Como era a escola primária? Como foi a sua escola primária desse tipo? Não podemos esquecer que a escola, nessa altura, quando eu nasci em 45, e portanto em 1950, salvo erro, ou 51, quando eu precisava de ir para a escola, a única sala de aulas que havia em Fermentões era em Caneiros. Era a escola da Dona Aurora dos Prazeres Pacheco, não é? Que na altura já tinha lá uma professora de fora, vinda de fora. E não havia mais escola. Aqui, portanto, o falecido Padre Machado, que era o parco aqui de Fermentões, um dia na missa, eu recordo-me perfeitamente disso, um dia na missa, diz que tinha arranjado um terreno e, portanto, temos que construir uma escola porque a Câmara não liga nenhum a isto e, portanto, nós é que temos que construir a escola. Eu já arranjei o terreno, agora tem que ser as pessoas aqui de Fermentões que têm que ir fazer as obras e coisas. E só podemos fazer as obras ao domingo, porque durante a semana toda a gente trabalha, não é? Mas ao domingo não se podia trabalhar, Manuel Ferreira. Pois, mas o padre disse logo, não há problema. O padre Machado disse logo, podem trabalhar ao domingo que eu perdoo. E perdoou e toda a gente veio para aqui. Eu lembro-me, era miudito, tinha 4 ou 5 anos, mais ou menos, lembro-me do meu pai, o meu irmão e muita gente aqui que veio para aqui trabalhar. E as mulheres vinham trazer o almoço, quer dizer, faziam em casa e traziam o almoço e os homens continuavam a trabalhar. Era assim a vida. Eu depois, quando chegou a minha idade de ir para a escola, eu vim para aqui, já este edifício estava a funcionar há 2 anos. Quando eu entrei no primeiro ano, já era o segundo ano desta escola a funcionar. Claro, alguns, era na sala de cima, na parte de cima do museu, tinha 2 salas. Uma era para a primeira e segunda classe, e a outra era para a terceira e quarta classe. E aqui embaixo era 2 salas também, e era uma sala para a primeira e segunda classe e outra para a terceira e quarta. Embaixo as raparigas, em cima os rapazes. Era nada de misturar, porque era pecado misturar tudo. Não é? E sobretudo, os homens em cima. E os homens lá em cima. E com recreio, as mulheres, o recreio das mulheres, das raparigas, era ali na rua. Era assim, aquele ambiente em que nós tínhamos naquela altura. E desse tempo, para além destas memórias, lembra-se de algum professor desse tempo? O Sebas foi meu professor. E o professor Narciso. O Sebas é um professor que percorre várias gerações aqui. Nós depois fizemos-lhe uma festa quando ele acabou. Aliás, eu acho que há aí uma fotografia aqui no museu que tiramos na altura que lhe fizemos uma festa ao Sebas. Ele, a princípio, não queria vir, mas acabou por aceitar e veio, não é? E fizemos, mas isto não tem nada a ver com o edifício que é hoje, não é? Não tem nada a ver. Manuel Ferreira, depois da escola primária, segue-se o seminário. Sim. Porquê o seminário? Era a saída natural para um adolescente desse tempo? Eu posso dizer o seguinte, na altura, o meu pai era carpinteiro, o meu irmão era carpinteiro, se eu não fosse para o seminário ia ser carpinteiro, provavelmente, não é? Na altura o ambiente era assim. E na altura a ideia de ir para o seminário, acho que foi combinada entre o meu pai e o Padre Machado, não é? E o Padre Machado.
Eu hoje reconheço, não é só hoje, há muitos anos que eu reconheço que a maior riqueza que os meus pais me puderam dar foi pôr-me a estudar no seminário. Foi a maior riqueza que me puderam dar. Andei lá 7 anos, não concluí o 7º ano, e vou dizer porque é que não concluí o 7º ano. Porque na altura era a Guerra da África, Portugal, guerra em África. E quem tivesse o 7º ano ia logo para o curso de oficiais para Mafra. E eu não queria ir para Mafra. Portanto, eu quis sair antes do 7º ano, que era para não ter o 7º ano. Eu só tinha a equivalência ao 5º ano do liceu. E, portanto, a chance que eu tinha era ir para o curso de sargentos milicianos. Daí fui para as Caldas da Rainha. E pronto, mas agora o seminário é uma riqueza enorme, aquilo que eu pude aprender no seminário, uma riqueza enorme, é a minha riqueza, vá lá, a minha riqueza, é o que aprendi no seminário. Deu-lhe uma formação académica de qualidade. Sim, tinha que ser, a gente não fazia mais nada senão comer, rezar e brincar, não havia mais nada, era comer, estudar, comer, rezar, brincar e, sobretudo, estudar, não havia mais nada. À quinta-feira e ao domingo tínhamos um passeiozito em grupo, que lá íamos ao passeio, de tarde, mas os outros dias era estudar, rezar, comer e brincar. Estudar acima de tudo. Mas desses tempos ficaram-lhe boas memórias e amizades também, que ainda hoje cultiva. Não, ainda estes dias fui almoçar com 3 colegas, 3 condiscípulos que andamos no seminário. Um é o pintor, o Vítor Costa, que é pintor ali dos Gesas. O Vítor é meu condiscípulo. Um outro, que é um moço que trabalhou nas finanças, o Fernando Correia da Silva, que vive em Vila Nova de Gaia, e o António Pereira, que foi... Os outros não puderam, ou porque estão doentes. Há dois que desertaram, não vieram ao almoço, mas fizemos ali um almocinho, olha, de convívio, de conversar, foi uma maravilha. E de vez em quando fazemos. Eu vou muitas vezes almoçar a Braga, ao seminário, ao edifício onde era o seminário de Braga, o seminário atrás do colégio do Vita, do auditório Vita. Portanto, foi naquele conjunto que eu passei ali 4 anos, 1º, 2º, 3º e 4º ano. E no refeitório, onde era o nosso refeitório na altura, agora é o restaurante da GNR. Mas vai lá quem quer. A GNR, entretanto, fez um contrato com a Diocese e ocupa o espaço que era o nosso 4º ano. Manuel Ferreira, uma das marcas da sua atividade cívica é o movimento associativo, o trabalhar nas associações. Sim, era fácil, sabe? Naquela altura, estou a falar, eu saí do seminário em fins de 62, algo era. Era uma miséria geral por aí fora. Uma miséria geral, que o bairro da Cola era miséria, não era só o bairro da Cola, era por aí fora. E nós tínhamos uma... Eu tenho aí uma herança interessante que é do Sr. Coutinho. Estamos a referir-nos ao trabalho associativo em Fermentões, concretamente. Em Fermentões. Quem lançou esse trabalho associativo em Fermentões foi o Sr. Coutinho. Então, não sei se é do vosso tempo, do José Francisco do Nascimento Pereira Passos Abreu Coutinho Brandão. Era assim o nome completo dele. Que era funcionário do hospital, não era? Não, isso é de muito depois. O Sr. Coutinho era funcionário da Câmara de Guimarães. E, entretanto, naquela altura, quem quisesse ser promovido tinha que concorrer para onde houvesse vagas. Não é como agora, ao fim de 6 anos, há promoções. E o Sr. Coutinho concorreu para Viana do Castelo e foi parar ao Governo Civil de Viana do Castelo. É precisamente na altura em que eu saio do seminário e ele vai para Viana do Castelo e o Padre Machado ficou desarmado, ficou assim um bocado desarmado porque o Padre Machado só se vê celebrar a missa e confessar. De resto, e boas conversas e boas pínlulas com o Padre António e mais alguns, o Padre Firmino, de Pencelo e outros, não é? E nessa altura, portanto, fui eu que peguei no grupo coral, peguei no grupo de teatro, só não me envolvi nos escuteiros. Os escuteiros também já estavam bem agrupados e aquilo funcionava bem. E, portanto, eu peguei no grupo de teatro e foi uma animação fabulosa.
Porque, entretanto, isto estava a começar a vir a primavera. Estamos a falar de 1964, 65, 66. Depois veio a primavera marcelista em 68, 69, pronto, estava a começar. E então, os jovens começaram a desabrochar, quer dizer, já começou a haver juventude a ir para a escola industrial, já havia um ou outro daqui, acho que não, mas já havia um outro que ia para o liceu, porque para o liceu só ia gente fina, não é? Mas para a escola industrial já ia muita gente, e então muitos dos jovens já começaram a desabrochar por aí fora. E é nessa altura que nós pegamos, através do grupo teatro, não é? Criámos aqui um movimento mais forte, não é? O Padre Machado, entretanto, morreu em 65, vem o Padre Armando, que nos ajudou muito. O Padre Armando ajudou-nos muito porque correu connosco lá do salão paroquial e nós fomos para... Era a oficina do Ferreiro ali em Caneiros. O Agostinho Ferreiro fechou a oficina e nós falámos na altura com o Sr. Evaristo Martins, e o Sr. Evaristo Martins é que ficou nosso fiador no Ferreiro. Depois, a seguir, ficou livre. Depois fomos para a tropa, por uns para um lado, outros para o outro. Portanto, houve ali uns 2 ou 3 anos que isto ficou um bocado assim mais parado, não é? Mas depois, quando a malta começou a vir da tropa, começámos a reanimar tudo e, entretanto, ficou de vago a taberna do Amorim, em cima. Então, o Sr. Evaristo Martins, outra vez, o Sr. Martins, e ela aceitou ser o abalista. Claro que nós pagávamos a renda, mas ela é que era o abalista, não é? E é nessa altura que surge então o Centro Cultural Henrique Ardito Fermentões? É nessa altura que surge a ideia de criarmos o Centro Católico de Cultura de Fermentões. E o padre Armando não deixou, por uma razão. E eu digo que foi pena, mas foi bom, porque se houvesse o Centro Católico de Cultura de Fermentões, certo, não havia Casa do Povo, não é? Porque na altura, se fosse o Centro Católico de Cultura de Fermentões, quem aprovava os estatutos era o arcebispo. O Centro Católico de Cultura tinha que ser com o arcebispo. E o padre Armando não queria. Estamos a falar de um tempo em que a Igreja de Braga era muito hostil ao Concílio Vaticano II. Eu estou a dizer isto com conhecimento de causa. A Igreja de Braga, o arcebispo era o Dom Francisco Maria da Silva, e ele e muitos padres, e alguns que até tinham sido meus professores no seminário, não eram nada favoráveis às novas ideias, porque entrava muita aragem pelas janelas abertas e tinham medo de ficar constipados, não é? Mas foi nessa altura, até 74, 75, mais ou menos, depois, o orejamento depois foi diferente, já não foi só no Concílio Vaticano II. Mas eu tive na altura um indivíduo, um padre, que era um padre de Ronfe, que foi um grande apoio que nós tivemos assim à distância, o padre Abelino, porque ele era o presidente da LOC, da Liga Operária Católica, e também não estava em articulação com a Diocese. Porquê? Porque ele, como presidente da LOC, era do país todo, não era de Braga. Mas aqui o pessoal de Braga hostilizou muito os serviços da LOC, mas o padre Abelino, um amigo de peito, e todo o Concílio Vaticano II, portanto havia alguns mesmo aqui em Braga. Mas a Igreja de Braga foi sempre, agora acho que não, agora acho que isto que abriu muito, e sobretudo com o Dom Jorge Ortiga, e agora com este novo arcebispo, abriu um bocadinho também as janelas, ainda alguns ainda constiparam, mas arejaram isto um bocadinho. Mas voltando ainda um pouquinho mais atrás, nesse tempo da Primavera Marcelista, como lembrava há pouco, o Manuel Ferreira é Presidente da Junta de Fermentões, em 1971. Como é que chega a Presidente da Junta? Porque na altura, quem me convenceu a ser candidato, não, na altura só havia eleições, mas só havia um candidato, era quem fosse nomeado, não é? Quem me sugeriu para eu ser, eu era funcionário da Câmara, é bom que se diga. Eu era funcionário entre 63, 64, 65 e 66,
Eu fui funcionário da Câmara de Guimarães. Depois é que fui para a tropa. O presidente da junta aqui era o Adelino Castro Costa. Ele não se queria candidatar mais. E um dia eu ajudava-o nos serviços de secretaria e coisa e tal. E então ele um dia convenceu-me a eu ser candidato a presidente da junta. E eu, pronto, eu assim, tenho que ver com quem. E falei então, a primeira pessoa com quem falei foi com o Domingos Fragosos. Porquê? Porque não havia sede de junta. E o Domingos Fragosos tinha a casa dele, que era o melhor sítio para ser uma sede, que era em Caneiros. E, portanto, o Domingos Fragosos é que tinha o selo branco e, portanto, ele tinha poderes delegados por mim para fazer tudo, o que fosse preciso. Não havia mais nada. Não é? E o Zé Freira Mendes era o tesoureiro. Como não havia dinheiro, não havia problemas de gestão de dinheiro, não é? E eu, portanto, foi nessa altura que eu fui Presidente da Junta. Fui saneado quando veio o 25 de Abril. Eu fui saneado de Presidente da Junta. E pá, mas aqui isto é giro. Na vida, e estas conversas às vezes puxam assim pela memória, e eu já estava ligado, porque nós tínhamos aqui o Centro Cultural e Recreativo de Fermentões, e nós fazíamos barulho. Nós escrevíamos no jornal, mandávamos desses para o jornal. Então o povo de Guimarães publicava tudo o que eu escrevesse. É o Antonino Dias. Notícias de Guimarães. Eu disse Notícias de Guimarães. Depois havia o Comércio do Porto, que era o jornalista aqui em Guimarães, do Comércio do Porto, era um tipo interessante, que já não me lembro do nome dela, mas que vinha ter comigo e dizia-me: Manuel, como é que você escreve tanto? Digo assim, eu estudei no Seminário de Braga, tenho que saber escrever. Digo assim, e você é Presidente da Junta? Aceita ser assim Presidente da Junta? Digo assim, a gente escreve, mas temos que fazer barulho por aquilo que interessa a Fermentões, não é? Porque eu sou de Fermentões. E nós tínhamos o Centro Cultural Recreativo de Fermentões, coisa tal. Outro indivíduo que publicava tudo o que lhe mandasse era o Fernando Roriz. O Fernando Roriz era o delegado do Comércio do Porto, na altura. E assim foi, o Fernando Roriz, ele nem sabia quem eu era, o Fernando Roriz. Mas eu mandava-lhe e ele publicava tudo o que lhe mandasse publicava tudo, não é? E assim foi. Agora, isto vinha a propósito... Estamos a falar do facto de ter, como é que chegou à Junta de Freguesia, já nos explicou. E isso agora eu ia permitir que ia aproveitar essa oportunidade para dar um outro salto, que é, depois do 25 de Abril, o Manuel Ferreira aparece, mais tarde, ligado ao Partido Socialista. Tem a ver já com essa, digamos, com essa ligação que tinha à LOC? Não, isto tem a ver assim. Eu, há bocado, eu peguei naquele palavreado todo para dizer uma coisa. É que no primeiro governo, após a Revolução, no primeiro governo, a Ministra dos Assuntos Sociais é a Maria de Lourdes Pintacilgo. Como eu estava ligado às preocupações da Casa do Povo, porque, entretanto, nós conseguimos, com a Junta Central das Casas do Povo, Delegação de Braga, conseguimos, para aprovar os nossos estatutos, que nós não tínhamos estatutos aprovados, conseguimos que a Junta Central das Casas do Povo obrigasse a Casa do Povo das Taipas a aceitar-nos como uma organização da Casa do Povo. Foi a maneira de legalizar os nossos estatutos. E criaram uma delegação aqui. E nessa altura eu estive envolvido com a Almerinda Rebelo, que ela era uma senhora, ainda é viva, uma senhora fabulosa, e estive envolvido a seguir ao 25 de Abril. Eu fui saneado aqui de Presidente da Junta. E a Maria de Lourdes Pintacilgo nomeou-me para eu trabalhar no Distrito de Braga no saneamento das casas do povo. Isto é giro, não é? É giro. De maneira que ela foi nomeado em Conselho de Ministros por ela e eu, o Arnaldo Amorim, o Zé Freira Mendes. Nós tínhamos um grupo aqui de ferramentas. Porquê? Porque nós éramos uma experiência avançada para as casas do povo. A Casa do Povo de Fermentões, que entretanto foi criada em 77, salvo erro. 77. A Casa do Povo de Fermentões tinha uma vanguarda enorme de prestígio na Junta Central das Casas do Povo e no governo ligado ao
ao movimento social. E, portanto, nós éramos um exemplo para isso tudo. Daí que a Maria de Lourdes Pintaceiro aprovou logo. Mas quando fala em 77 é quando há, digamos, a institucionalização, porque entretanto já vinha a funcionar como uma espécie de uma delegação da Casa das Taipas. Uma delegação da Casa do Povo das Taipas aqui em Fermentões. Não é? E é nessa altura que, pronto, já há bocado você dizia que eu que sou o fundador da Casa do Povo. Eu não sou. Quem são os fundadores da Casa do Povo? São os agricultores. Se não houvesse agricultores e jornaleiros, não havia Casa do Povo, porque a Casa do Povo foi criada precisamente para que os agricultores de Fermentões e as famílias pudessem ter acesso aos benefícios que os outros trabalhadores já tinham. Só que os agricultores e os jornaleiros só teriam acesso se pertencessem a uma Casa do Povo. Daí a adesão à Casa do Povo das Taipas. Não é? Mas depois, a Casa do Povo das Taipas, entretanto, fechou, porque os serviços que eles faziam lá passaram todos para a Segurança Social, e então a proposta foi nós criarmos a Casa do Povo aqui de Fermentões. E é daí que nós andámos pelos agricultores, íamos aos sábados ou domingos, já não sei, acho que era aos sábados que íamos aos agricultores, bebíamos uns copos, tínhamos um grupinho, que aliás estão aqui alguns aqui atrás, bebíamos uns copos e eles ficavam todos contentes. E às vezes tinham lá coisas no eido para deitar fora, ou isso, e nós pedíamos para trazer. Muitas das peças que estão aqui no Museu da Agricultura são desse período, vieram nessa altura. Mas, portanto, para dizer a Casa do Povo de Fermentões, quem assinou os estatutos da Casa do Povo de Fermentões? Para haver uma Casa do Povo de Fermentões, há duas mulheres. Uma acho que já morreu, que era aquela senhora, a viúva do Damião de Sousa Pinto, ali da Bacoreira, não é? Essa senhora assinou como proprietária. E a Matilde da Igreja assinou como agricultora. Porquê? Porque o marido é que estava envolvido nisso tudo, mas o marido não sabia assinar. Isto eram tempos completamente diferentes, que hoje muita gente não percebe isto, não é? Não conhece isto. A Matilde e essa senhora, e depois já um outro senhor que agora não sei dizer quem é, só vendo nos estatutos. Mas quem assinou os estatutos é a senhora que era a viúva do Damião Sousa Pinto e a Matilde da Igreja. E depois nós tínhamos, aquilo foi giro, porque nós quando criamos a Casa do Povo tínhamos dois ficheiros de números de sócios. Um eram os sócios agricultores e jornaleiros, e outro eram os sócios do Centro Cultural Recreativo de Fermentões, que não podia misturar. Só mais tarde é que veio a autorização do governo para... Nós éramos sócios, vá lá, auxiliares, já não sei como é que se chamava na altura, só depois é que com o apoio de uma senhora que também é uma grande mulher, que foi ministra dos Assuntos Sociais, não, ministra da Saúde, a Leonor Beleza. Mas a Leonor Beleza, entretanto, era a secretária de Estado dos Assuntos Sociais e tinha a pasta das Casas do Povo. E ela criou um grupo de trabalho, e eu já era o Presidente da Câmara, nessa altura, e criou um grupo de trabalho. Ela exigiu que eu tinha que estar presente, eu também estive, mais um moço ali do Porto, de uma casa ali do Douro, e mais um outro lá de baixo, não é? Que eram os que aceitavam o processo da inovação e modernização das Casas do Povo. E nós, Casa do Povo, éramos o exemplo disso tudo. E a Leonor Beleza teve um papel extraordinário, então ela alterou a lei. Nós ajudámos-la a alterar a lei e, portanto, por causa de Fermentões, ajudámos-la a alterar a lei e, então, os sócios do Centro Cultural e Recreativo de Fermentões puderam passar a ser sócios normais da Casa do Povo de Fermentões. Entretanto, e foi um erro, é bom que se diga, os agricultores começaram a deixar de ser sócios da Casa do Povo. Foi pena. Também muita gente morreu, também é bom que se diga, não é? Mas na altura, quando eu era Presidente da Junta, é nessa altura que nós andávamos pelos labradores a convencê-los a fazer parte da Casa do Povo. E quando foi aceito isso para as Taipas, o que é que nós fizemos? Portanto, era o Zé Freira Mendes e era o Domingos Fragosos na Junta. Convencemos todas as mulheres
daqui de Fermentões, que não trabalhavam numa fábrica, nem num escritório, nem nada, porque trabalhavam para o marido em casa, não é? Não tinham direitos a nada. Nessa altura não tinham direito ao centro de saúde, não tinham direito a nada, se estivessem doentes não tinham direito a nada. Então nós, eu digo nós os três, o Presidente, o Secretário de Tesoureiro da Junta, decretamos que todas as mulheres que viviam em casa, que cuidavam dos filhos e que trabalhavam para os maridos, não é? Todas aquelas que nunca tinham descontado para nada e que fizemos atestados a dizer que trabalharam mais de 15 anos na lavoura para ter direito a serem reformadas. Algumas foram logo diretamente reformadas, não é? Diretamente reformadas. E eu conheço algumas. Uma era a Raquelzinha daqui, nunca me... Ou seja, isso era uma mentira piedosa, uma mentira bem intencionada. Era para fazer bem ao povo. Manuel Ferreira, haveria muitas mais coisas que gostávamos de falar consigo? Por exemplo, perceber como é que entra na política ativa a nível concelhio. Isso, olha, vou dizer uma coisa. Eu volto a dizer, Fermentões é que era um modelo. E um dia, eu estava em casa, sábado ou domingo, e vem o Dr. Fernando Alberto à minha casa. Eu conhecia o Dr. Fernando Alberto como advogado e conhecia-o como do movimento de que eu também fazia parte, da Unidade Vimaranense, eu também fazia parte, também andei lá nas manifestações e coisa. E o Dr. Fernando Alberto veio-me propor para eu aceitar fazer parte da lista do PSD à Câmara, da lista à Assembleia Municipal. Eu fiquei assim um bocado embasbacado e pronto, mas eu disse, doutor, tenho que falar com a minha mulher e coisa, pronto, porque isto, a vida, eu tenho 2 filhas, não é? Na altura já tinha 2 filhas. Já tinha, e a Isabel era pequenina, não é? A Isabel nasceu em 75. E portanto, tenho que ver isso, pronto. Mas, entanto, falei com a Alice concordou e aceitou, e eu fui ter com ele e disse que sim, que aceitava. Pronto, e entretanto, pelo PSD eu participei nas Assembleias Municipais, eu não era muito interveniente, não. Fiz 2 ou 3 propostas que também nunca as quiseram aprovar. Tudo foi assim. Não é? Porque eu tinha a experiência daqui de Fermentões e, portanto, era um bocado assim para a frente em algumas coisas, mesmo em relação à Câmara. E tinha que alterar alguns costumes. Ainda por cima, eu tinha sido funcionário da Câmara, eu sabia como é que a Câmara funcionava, não é? Mas pronto, mas eu participava nas sessões das Assembleias. Entretanto, eu era delegado sindical, porque eu trabalhava no Banco Ultramarino e era delegado do Sindicato dos Bancários do Norte, não é? No Sindicato dos Bancários do Norte, como é que aquilo funcionava? Aquilo tinha... A maioria era um malta do Partido Comunista. Depois tinha uma grande parte que era do Partido Socialista. E depois tinha meia dúzia de pessoas que eram do PSD. Pronto. E aquilo não funcionava assim em grande escala. Um dia, o PSD faz um acordo com o CDS para criar a AD. E eu, no Banco Ultramarino, eu fiquei ali entalado no meio daquilo todo. Digo assim, eu sou delegado sindical. Os meus colegas é tudo, ali a maioria era tudo ligado ao Partido Socialista, independentes do Partido Socialista, coisa. Tínhamos 2 ou 3 do Partido Comunista, mas a grande maioria era coisa e tal. E eu digo assim, eu não me sinto bem no sindicato estar ligado à malta do Partido Socialista e depois na Assembleia Municipal estar ligado ali a coisa. E pronto, refleti e escrevi uma carta ao PSD. O PSD funcionava mesmo ao lado do Banco Espírito Santo. Eu pus a carta na caixa do correio e fiquei à espera, até hoje, estou à espera que me respondam. Mas no PSD também não ligavam nenhum a isso, quer dizer, eu acho que só entrei uma vez, durante aqueles 2 anos ou coisa que estive como membro da Assembleia Municipal, acho que só fui uma vez convidado para ir a uma reunião do PSD. Isso não tinha nada a ver com o meu estilo de avançar. Até que um dia
Nós tínhamos aqui um presidente da Junta que era o filho do Antonino Dias, o Chico, o Francisco Dias de Castro, que era o presidente da Junta. E um dia, e foi um indivíduo que colaborou sempre aqui com a Casa do Povo. Aliás, foi ele que lançou as bases para que este edifício depois fosse negociado com a Casa do Povo para criar aqui o museu. E o Dias de Castro um dia vem ter comigo, assim, eu queria falar com o Manuel Freire, coisa, tal. Oh, meu caro, diga. Pronto, diz assim, eu estou incumbido de convidar o Manuel Freire para ser candidato a Presidente da Câmara pelo Partido Socialista. E eu já tinha escrito a tal carta ao PSD, portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu fiquei assim, digo assim, mas eu digo assim, meu caro, mas eu na Assembleia Municipal estou sentado, embora como independente, estou lá sentado na cadeira ao lado do PSD. Eu disse, isso não quer dizer nada, isso não faz mal nenhum, o Manuel Freire é independente e coisa e tal. Bem, houve conversações. Depois tinha um outro sujeito, que é o João Ribeiro da Silva, que todos os dias passava à minha porta, tocava a campainha, a ver se eu já tinha resposta, não é? Porque estava tudo combinado entre eles, não é? E pronto, até que eu um dia disse que sim, e passado dias, no jornal O Povo de Guimarães, o Raul Rocha põe lá, Manuel Ferreira provavelmente vai ser candidato a Presidente da Câmara pelo Partido Socialista. Isto era à quarta-feira, salvo erro, que saía ao jornal, ou à quinta, ou à sexta, já nem sei. Eu disse, isto estava tudo tão segredo e coisa. Ainda estávamos a menos do meio do ano. E digo assim, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Bem, a primeira bronca que deu, sabe onde é que foi? Foi na igreja de Fermentões. Porque eu era o organista do grupo coral. Mesmo com o Padre Armando, mantive-me como organista e coisa. No domingo a seguir, eu chego à missa para ir abrir o harmónio estava fechado. O Padre Armando mandou fechar o harmónio. E eu, quer dizer, também não queria fazer a figura ali de coisa. Portanto, estavam as pessoas do grupo coral, eu a querer abrir o harmónio não abria, porque estava fechado, eu não tinha a chave. À frente daquela gente toda, que de certo não sabia de nada, não é? O que é que eu fiz? Atravessei, fui à sacristia ter com o Padre Armando e disse, Sr. Reitor, o harmónio está fechado. Ele, ficou assim um bocado atrapalhado e coisa e tal, eu vou buscar a chave e coisa e tal. Ela foi buscar a chave, deu uma chave, eu fui abrir o harmónio, foi a última vez que eu toquei. Percebeu a mensagem? Eu não gosto de estar a mais em parte nenhuma. Eu quando vejo que é a altura de me afastar, eu afasto-me. Manuel Ferreira, muitas mais coisas vamos ter que guardar para uma outra conversa, que temos que marcar para um dia, temos que continuar esta conversa. E por agora, eu era capaz de desafiá-lo a imaginar. Imagine que trocávamos de papel. Com quem é que Manuel Ferreira gostava de conversar? Eu. Uma pessoa, alguém que... Isso não é fácil para mim, porque eu gosto de conversar com muita gente, não é? Eu gosto de conversar consigo, tenho pena daqueles nossos jantarzinhos que fazíamos da tertúlia Fermentões, não era? 3+1. 3+1. Tenho saudades disso e, como sabe, eram boas tertúlias que a gente fazia, não era o jantar pouco importava. O jantar era o pretexto. Era o pretexto, mas a conversa que era interessante. Eu gosto muito de conversar com as pessoas por aí. Nesse aspecto não tenho problemas, não. Muito bem. Manuel Ferreira, temos de chegar por aqui. Já passámos o nosso tempo, mas eu aceito o desafio de um dia destes termos outra conversa. Manuel Ferreira foi convidado às conversas, voltaremos um destes dias com outras conversas e outros convidados que, tal como o Manuel Ferreira, aceitem o desafio apenas pelo prazer da conversa.